nossa aula aí de história. Vou passar 2 vídeos, então, para a gente fazer uma revisão desse conteúdo. O primeiro vídeo é o Brasil Colônia Bandeiras, tá? Então, prestem atenção nas informações. Já vou compartilhar com vocês. Vou colocar o som aí. Ver se todo mundo está ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo até alto demais. Olá, pessoal. Tudo tranquilo? Sim. Está preparado para mais uma aula? Sim. A videoaula de hoje é sobre Não. Brasil Colônia, bandeiras. Vamos falar sobre as bandeiras dentro da temática Brasil Colônia. Beleza? Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. As expedições interioranas contribuíram para uma expansão portuguesa na América. Contribuíram para a sertanização do Brasil, interiorização do Brasil. E eu cito 3 expedições interioranas: as bandeiras, as entradas e as monções. As bandeiras são expedições interioranas organizadas e financiadas por particulares, sendo que as entradas são expedições interioranas organizadas e financiadas pela coroa, pelo Estado. Voltando para as... Pessoal, ó, como a Pro tinha mencionado, quando ele fala aí que é financiada pela coroa, nós estamos nos referindo à coroa portuguesa, tá? Eram os portugueses que financiavam essas expedições. bandeiras. Existiram bandeiras de apresamento, bandeiras de prospecção e o sertanismo de contrato. Bandeiras de apresamento eram expedições que avançavam para o interior com o propósito de capturar índios para negociá-los como escravos. As bandeiras de prospecção buscavam encontrar no interior metais preciosos. O sertanismo de contrato, expedições que tinham a finalidade de destruir quilombos. As primeiras bandeiras nasceram no litoral de São Vicente, São Paulo. Não por acaso, a capitania de São Vicente era uma das mais pobres da colônia. Entenda que São Vicente prosperou no começo da colonização, mas depois Pernambuco foi, Bahia foi, São Vicente ficou. As dificuldades em manter a sobrevivência em São Vicente acabou levando muita gente a recorrer às expedições interioranas, às bandeiras. As primeiras bandeiras foram de apresamento, capturar índios para negociá-los como escravos. Eu gostaria que você desse uma conferida numa imagem. Nessa pintura aqui, ó. Repare, é uma bandeira de apresamento. Continue observando a pintura. O primeiro da fila é um bandeirante, logo depois, índios capturados e 2 bandeirantes. Repare, os índios estão descalços, assim como os bandeirantes. Os bandeirantes andavam descalços. Sabem por quê? Os portugueses nunca predominaram nas bandeiras. Prevaleceram nas bandeiras mamelucos e índios. Mamelucos, caboclos, aqueles que nasciam da relação do português com o índio. Os mamelucos predominavam nas bandeiras de apresamento. Entenda uma coisa. Prevaleciam nas bandeiras de apresamento mamelucos e índios. Índios compondo bandeiras que capturavam índios. Não se assuste. Os índios não eram todos iguais. E existiam rivalidades entre eles. Digo mais. A presença do índio em uma bandeira de apresamento era fundamental, porque o índio tinha o conhecimento da geografia local, conhecia o interior e sabia indicar os locais de missões e tribos. Pessoal, lembra que a Pro tinha falado sobre isso?
que os bandeirantes eles capturavam os índios para que os índios levassem pelo melhor caminho? É isso que esse professor está falando, tá? Professora, Mas o povo tá gravando a imagem. Tá, pessoal. Tá falando e a imagem. Também os índios moram no Brasil, né? Então é claro que eles têm que conhecer muito bem o lugar. Exatamente, João Luca. Por isso que os índios capturavam outros índios, tá? Para serem atacadas. O mameluco estava mais perto da cultura indígena do que da cultura portuguesa. Por isso os bandeirantes andavam descalços, dormiam em redes, falavam tupi, não falavam português. A língua mais falada em São Vicente até o século XVIII era o tupi. As bandeiras de apresamento atacavam sobretudo as missões, os aldeamentos jesuíticos. Preferiam atacar as missões do que as tribos indígenas, já que nas missões havia uma concentração indígena. E índios domesticados, cristianizados, menos rebeldes. Inúmeras missões foram destruídas por bandeiras de apresamento. Agora procure entender a análise que eu vou construir. Bem depois, no começo do século XX, ocorreu em São Paulo um processo de exaltação das bandeiras e dos bandeirantes. A mitificação dos bandeirantes. A monumentalização dos bandeirantes. Bandeiras e bandeirantes foram exaltados por escritores, pintores, escultores e historiadores. E não demorou para que o bandeirante se transformasse em um símbolo paulista, em um símbolo regional. Eu costumo dizer que andar por São Paulo é uma forma de reviver a época das bandeiras. A monumentalização das bandeiras e dos bandeirantes é visível na cidade. Veja essa escultura. Um monumento às bandeiras. Encontraremos também esculturas de bandeirantes pela cidade. Eu chamo a sua atenção para um aspecto. Observem essas duas esculturas. Raposo Tavares e Fernão Dias, dois bandeirantes. Eles estão com botas, chapéu e capa. Só que eu disse, no começo da videoaula, que os bandeirantes andavam descalços. Aqui os bandeirantes aparecem com botas. Explico. Você está vendo uma idealização do bandeirante. Uma construção do bandeirante. Como assim? Durante o processo de exaltação dos bandeirantes, a imagem do bandeirante foi associada à imagem dos mosqueteiros franceses. E é por isso que nas esculturas, os bandeirantes aparecem com botas, capa e chapéu. Agora um desafio para você. Suponhamos que você decida fazer uma viagem de carro a São Paulo. Você tem algumas opções de rodovia para entrar em São Paulo. Você pode entrar em São Paulo através da rodovia Anhanguera. Olha o nome. Ou por meio da rodovia Bandeirantes. Ah, não quero Bandeirantes, não quero Anhanguera. Vou pela Raposo Tavares, nome de um bandeirante. Tem ainda a opção Fernão Dias, nome de um bandeirante. Reforço o entendimento. Andar por São Paulo significa, de certa forma, reviver a época das bandeiras. São Paulo foi palco do processo de monumentalização das bandeiras e dos bandeirantes. Gostaram da aula? Deixa o like. Pessoal, Oi. conseguiram entender? Sim. Vocês Professora. Sim. Professora, sabe uma coisa que eu reparei? Ah, Sabe a imagem que ele mostrou? sei. Então, tinha na apostila do bimestre passado. É verdade. Verdade. Vocês perceberam, então, que algumas rodovias são nomes de bandeirantes? Sim.
Então, Eu morava em São Paulo. isso. Depois que passar toda essa pandemia, que vocês puderem até sair, voltar para São Paulo, viajar, passear, vocês já vão poder passar essas informações para os pais, né? A rodovia Raposo Tavares é o nome de um bandeirante. Rodovia dos Bandeirantes mesmo. A rodovia dos Bandeirantes tem esse nome porque é ali que passavam alguns bandeirantes quando eles faziam toda essa exploração do território em busca de ouro, de pedras preciosas, tá? Então, eu vou passar agora um outro vídeo para vocês. Deixa eu abrir ele primeiro e já... Professora, mas só uma coisa, como eles descobriram tudo isso do passado? Como assim? Não entendi a pergunta. Descobriram tanto sobre os bandeirantes. Ah, porque toda a história do nosso país, ela é relatada através de escritores. Então, sempre houve esses relatos do que acontecia no passado. Por isso que a gente sabe como que eram os bandeirantes, o percurso que eles faziam. Entendi. É o outro dele? Esse aqui é a mineração no Brasil colônia. Então, mineração lembra aí da exploração do minério, tá? Adoro mineração. Oi, pessoal. Lá, tudo tranquilo? Florivo. Bem-vindos ao canal Brasil Escola. Se você não é inscrito, faça sua inscrição agora. E ative o sininho da notificação para você ser informado que novas aulas estão chegando. Tá legal? Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre a mineração na colônia, com foco nas mudanças e na própria organização. Vamos nessa? Os bandeirantes encontraram ouro no interior da colônia no final do século XVII. A mineração, no correr do século XVIII, se transformou em uma das principais atividades econômicas da colônia. A descoberta do ouro aliviou momentaneamente a crise econômica portuguesa. O ouro foi encontrado em Minas Gerais, mais tarde no Mato Grosso e em Goiás. Veja bem, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás viraram as capitanias das minas, regiões que se destacavam no fornecimento de metais preciosos. E eu faço uma consideração. As capitanias das minas eram reais, da coroa. Não eram capitanias hereditárias. Vamos aprender algumas características da sociedade mineradora? Evidentemente que eu estou me referindo à sociedade que se forma em torno da atividade aurífera. Vamos fazer melhor. Comparar a sociedade mineradora com a sociedade açucareira. Diferenças. Me acompanhem. A sociedade açucareira é litorânea, a mineradora interiorana. A sociedade açucareira é estamental, mais rígida. A sociedade mineradora, móvel, dinâmica. O mercado interno da sociedade açucareira é mais restrito se compararmos com o mercado interno da sociedade mineradora. O mercado interno da sociedade mineradora é mais amplo. A sociedade açucareira tem caráter rural. A sociedade mineradora, caráter urbano. Essas são algumas diferenças ao compararmos a sociedade açucareira com a sociedade mineradora. Percebam, a sociedade mineradora, ela é interiorana, móvel, dinâmica, com um mercado interno mais amplo e tem caráter urbano. Podemos perfeitamente falar na urbanização do interior.
Pessoal, ó, isso que o professor está falando, quando a gente pensa na mineração do Brasil, são os povos que eles saíram do litoral para o interior. Lembram disso? Sim. Que eles saíram lá do litoral para o interior para expandir território e aí também buscavam essa questão da mineração. E aí foram surgindo as vilas, as primeiras cidades. Por isso que ele está mencionando a urbanização do interior, tá? Senhora, sabe por que Minas Gerais se chama Minas Gerais? Porque ela aconteceu muita mineração, o nome já fala. Isso mesmo. E lá tinham as minas de ouro. Vou continuar aqui, tá? A descoberta do ouro no Brasil provocou mudanças na colônia, transformações na colônia. Vamos entrar nessa discussão. Me acompanhe. As mudanças desencadeadas pela mineração. Primeira mudança, aumento populacional. Crescimento demográfico. População colonial deu um salto no século XVIII. Eu vou te passar um dado. No final do século XVII, a população colonial era de aproximadamente 300 mil habitantes. No final do século XVIII, por causa da mineração, passava de 3 milhões e 300 mil habitantes. Perceberam? Um crescimento demográfico significativo por causa da mineração. Vieram portugueses de Portugal, das Ilhas Atlânticas. As pessoas estavam atraídas pela perspectiva de enriquecimento rápido. Certo? Vamos para a próxima mudança. Urbanização do interior. A formação de cidades no interior do Brasil. Há pouco eu disse, a mineração tem caráter urbano. Próxima mudança. Expansão do mercado interno. Devido à necessidade em abastecer os arraiais, núcleos populacionais, falaremos perfeitamente numa expansão do mercado interno colonial. Os arraiais, que se formavam nas áreas auríferas, necessitavam de quase tudo. E os produtos vinham de diferentes regiões da colônia. Vamos para a próxima mudança desencadeada pela mineração. Endurecimento do pacto colonial. Ó, pessoal, só vou dar uma pausa aqui para eu fazer algumas perguntas para vocês. Então, como nós estamos vendo aí a mineração no Brasil colonial, vocês viram que ele até cita que o apogeu, ou seja, o momento mais importante dessa mineração foi no século XVIII. Lembra que nós vimos dentro da mineração que tinha um tipo de garimpo do ouro, que era o que era feito às margens dos rios? Como é o nome? É um nome meio esquisito. Podem procurar na apostila. Aluvião. Isso, Sara, muito bem. Então, nós temos aí um trabalho, né, na mineração, né, que era esse garimpo às margens dos rios. E aí, quando a gente pensa às margens dos rios, nós temos esse ouro de aluvião, tá? Continuando, então. Vocês acham que foi importante essa mineração para o desenvolvimento do nosso país? Sim. Por que foi importante? Sim. Porque senão a gente... Porque senão a gente não teria tanta diversidade de tipos de pessoa aqui no Brasil. Isso. Gu, o que mais? O que mais que você ia colocar aí, que você ia falar? Eu ia falar, senão a gente seria índio agora. Não teria essa diversidade de população, né? Isso.
Então, só para vocês terem essa noção aí do que foi o processo de mineração no Brasil. Foi algo muito importante. Através da mineração, o Brasil conseguiu ser expandido, né? Surgiram as vilas, consequentemente as cidades, teve aumento de população também. Se tem aumento de população, nós pensamos em aumento de cultura, de diversidade de comida, de pessoas, né? Então, esse período aí do nosso país, do Brasil colônia, foi muito importante para a riqueza que nós temos hoje no Brasil, tá? E para o desenvolvimento. Nós temos algumas regiões no nosso país que ainda são históricas. Então, a gente tem Minas lá com as suas cidades históricas, Olinda. Então, a região Nordeste ainda tem bastante característica do que era antigamente. Jundiaí, a nossa cidade aqui, né? A cidade da grande maioria. Até uns mais ou menos 15, 20 anos atrás, tinha algumas características que a gente pode pensar mais antigas, só que aí foi modernizando, né? Então, as pessoas acabam destruindo as casas mais antigas e reconstroem algo novo, pensando nessa modernidade de arquitetura. Então, crianças, isso que nós falamos aí, de entradas e bandeiras. Né? Eles iam atrás do ouro, das pedras preciosas, capturavam os índios e iam expandindo o território. Aí nós temos os tropeiros. Você travou. Você tinha travado, tinha bugado muito o seu. Travei. Que parte que vocês ouviram? Nada. Nenhuma. Quase nada. Tá, então o que a Pro tinha falado é o seguinte, que dentro aí dessa história do nosso país, nós tínhamos as entradas, as bandeiras, os bandeirantes, que eram os responsáveis aí por esse desbravamento de território, capturar índio, buscar pedras preciosas e o ouro. E aí depois nós vimos os tropeiros. O que os tropeiros faziam? Lembrando que os tropeiros não tem nada a ver com os bandeirantes, tá? São coisas diferentes. O que os tropeiros faziam? Abastecer o alimento. Abasteciam, mas aonde que eles abasteciam? Minas Gerais. Só Minas? Goiás também? Minas aqui. São Paulo. Outros países. Então, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. São Paulo. Na verdade, os tropeiros, eles abasteciam as vilas e as cidades, né? Eram eles que levavam alimentos, o gado, né? Animais também, e até roupas e alguns outros utensílios para aqueles locais ali. O gado que eles levavam, o gado servia para dar alimento, né? Matava-se e roupas. O leite, a roupa, né? Também tirava o couro para fazer o sapato e fazer até bolsas de couro para carregar as coisas. Então, os tropeiros, eles eram os responsáveis pelo abastecimento das vilas e das cidades, tá bom? Tudo bem até aí? Sim. Ótimo. Vamos lá. Quais foram os grupos de pessoas que foram responsáveis pela fundação das vilas? Quem são as pessoas responsáveis pela fundação das vilas? Bandeirantes e europeus. Bandeirantes e bandeirantes portugueses. Europeus, isso, os portugueses. Bandeirantes e europeus. Muito bom. Como que era a roupa dos bandeirantes? O que eles usavam? Capa e... Colete. Capa, bota, descalço e chapéu. Isso, colete, Eles usavam chapéu. camisa, obviamente. Isso. Por que os bandeirantes, alguns andavam descalço? Porque a cultura dos índios eles ficavam. É a cultura dos índios que ensinavam para eles. Não, peraí, Pedro Souza, pode falar que eu não ouvi você.
Pedro Souza? Acho que eu sei, Sora. Você tá no mudo, Predo. O Pedro. Pedro Ô, travou. Tá, Pro, eu acho que eu sei. pode falar, Jaime. Que eles foram índios escravizados pegando mais índios. Como que é, Jaime? Que eles eram índios, daí eles foram escravizados para pegar mais índios. Isso. Muitos bandeirantes eram índios. Não esqueçam disso. Esses índios, eles andavam descalços e eles buscavam capturar mais índios. Aqueles bandeirantes que até no vídeo foi colocado, né, os monumentos, que eles têm capa, bota, é uma, digamos, imitação dos mosqueteiros da Europa, tá? Então, aqui no Brasil, eles fizeram uma associação dos que tinham na Europa. Aquela roupa bonita. Tudo bem? Ô, Pro, eu não consegui te ouvir porque a mamãe tava falando. Eu comentei que os bandeirantes, igual o Jaime tinha respondido a minha pergunta, muitos bandeirantes andavam descalço porque eles eram índios. Aí esses índios eram bandeirantes que iam atrás de outros índios. Os bandeirantes que nós temos aí em quadros, que são aqueles homens bem arrumados, com capa, de bota, é como se fosse uma imitação dos mosqueteiros na Europa. Na Europa existiam os mosqueteiros. E aí o Brasil quis fazer uma associação, como se no Brasil também tivesse um mosqueteiro, tá? Só para vocês terem essa noção aí. Crianças, outra coisa. O que vocês acham dessa captura dos índios? Os índios eram povos que viviam aqui no Brasil, certo? Antes dos portugueses chegarem. Os portugueses chegaram e aí capturavam os índios para fazer todo esse trabalho aí de escravo, né? Que os índios foram os primeiros escravos do nosso território. O que vocês acham disso? É certo? É não errado? tem necessidade. É errado, mas não são tem muito folgados. Isso sim. fazer as coisas. Um de cada vez. O Igor começou a falar, daí é o Igor, depois a Maria Eduarda. Pode falar, Igor. Também quero, é errado fazer isso, mas não tem necessidade de fazer isso. Qual o problema de fazer as coisas? Isso que eu não entendo. Os portugueses fazerem as coisas sem precisar de escravo, é isso que você tá falando? Qual a dificuldade? Boa pergunta, né? É que eles são preguiçosos. Agora, Então, É assim, eles chegaram lá no território dos índios, aí os índios começaram a mostrar as coisas para eles. Aí eles começaram a gostar e falaram, vamos construir uma coisa aqui, vamos capturar eles para construir, fazer tudo para eles, entendeu? Porque eles eram muito folgados. Eles se achavam o rei e a rainha, entendeu? Da corte. O Jaime. Milhão de reis. Só porque eles tinham as armas boas, eu acho que eles se achavam. Daí os índios ficavam com medo e se juntavam a eles. E eles eram uns preguiçosos. Sora, você disse que até alguns índios se juntavam os portugueses, né? Isso. Muito bem lembrado. Pode falar, Lorenzo. Por mim, eu acho porque eles eram obrigados a capturar outros índios e para conseguir os minérios. Sim. E vocês viram até, a Duda relembrou isso. Eu tinha comentado, acho que foi na última aula mesmo. Alguns índios, eles se uniam mesmo aos portugueses, eles se juntavam aos portugueses. E aí, gente, tem vários motivos. Um motivo é a sobrevivência, para eles não serem escravizados, né? Para os portugueses não pegarem esses índios e escravizarem. Então, eles, de livre e espontânea vontade, se uniam aos portugueses. Outros acabavam fugindo, mas existe toda essa questão mesmo dos portugueses serem os folgados? Sim, porque eles vieram de um outro local, viram os índios aqui, opa, esse povo que nós vamos usar agora. E não é bem assim, né? Eu não posso chegar num lugar, achar um povo e querer que esse povo trabalhe para mim de graça.
Pode falar, Duda. Professora, mas eram os índios que falaram, eu quero me juntar com você, ou eram os portugueses que falaram para os índios se juntarem com eles? Tem os dois pontos. Os portugueses que pegavam os índios forçadamente para se juntar e alguns índios que ficavam deslumbrados com os portugueses. Porque os portugueses, eles vinham em navios, eles vinham todos arrumados, né, com roupa bonita, diferente, uma nova cultura. Então, alguns índios de algumas tribos se juntavam por livre e espontânea vontade mesmo, não era forçado. É mais pela essa questão de admiração. E outros que realmente eram forçados, eles não queriam deixar aquela cultura, o que eles acreditavam, e aí os portugueses forçavam eles. E aí lembra que a gente falou da catequização? Quem que catequizava os índios? Espera. Os portugueses? Os portugueses. Eram os portugueses, mas eram os padres, tem um nome. Ai, eu tô tentando lembrar. Jesuítas. Isso. Nome Os difícil. padres jesuítas. Eles faziam a catequese aí dos índios. E lá, qual foi a primeira vila do Brasil? Foi a São Vicente. São Vicente. A vila de São Vicente. Eu esqueci o nome. Mas Essa primeira vila de São Vicente, que fica próximo a Santos, ela foi uma vila que durante muitos anos falavam-se somente a língua indígena, principalmente da tribo Tupi. Sora, tem uma... Você tinha falado já, né, Sora? Isso. Então, lá naquela região falava-se muito essa língua ainda dos índios, tá? Não falava-se o português. Quando a gente fala esse português, é o português de Portugal, tá? Né? O nosso português de agora. Ô, Sora, como você tinha falado, os portugueses, eles comiam a parte melhor do alimento deles, o que os índios pegavam para eles. Aí, os índios ficavam com a pior parte. Isso. E eles comiam a melhor parte. Melhor. Foi até isso que a Pro comentou que surgiu o prato da feijoada. Que a carne boa ficava para os portugueses, para os donos, né? Para os senhores, chamavam-se de senhores, senhorio. E aí a parte ruim, que era a orelha, a língua, o que os donos, né, dos escravos não queriam comer, eles iam jogar fora. E aí quem fazia a comida era o escravo, ele pegava toda essa carne ruim, né, que os portugueses achavam que era ruim, e desenvolveram o prato da feijoada. Ah, tá. Tá? É porque tinha uma índia que cozinhava para os portugueses, não tinha? Isso mesmo. Pode falar, Jaime. Sabe os bandeirantes índios? Tem. Tipo, a rainha lá de Portugal, ela escolhia os mais leais que tinham? Uma coisa Os assim. índios, você fala? Os índios bandeirantes, como eles escolhiam? Eles escolheram os mais leais aí? Na verdade, não é que eles escolhiam os mais leais. No começo, não tinha até essa questão de lealdade, não se conhecia, né? Então, não sabia quem era leal ou não. Eles escolhiam pela força, pelo o porte físico, né? Pelos músculos dos índios, pelo conhecimento que eles tinham do espaço geográfico. Isso contava muito, porque eles precisavam chegar no interior, por exemplo, o mais rápido possível. E como os índios conheciam bem o território, eles eram escolhidos, um dos motivos era esse, de conhecer bem o espaço geográfico, do porte físico, porque eles iam precisar carregar alimentos, material. Então, era um dos motivos. Ô, Sora, quando os índios reclamavam para os portugueses ou eles não faziam os trabalhos, os portugueses, eles matavam os índios? Ou não matavam? Então, tem até relatos que eles apanhavam. E lógico que também tem índio que apanha, como escravo, né? Apanhava tanto que acaba morrendo com tanto ferimento. Mas eles apanhavam sim. Mesma coisa com os escravos. Apanhava. Esse negócio de chegar a matar antes de apanhar era mais difícil. Eles matavam os índios, os portugueses no começo, quando os índios fugiam. Se tentava capturar e os índios
fugiam, às vezes eles atiravam e aí acertava, matava. Muitas vezes atiravam, acertava, mas só machucava. Aí eles tratavam do ferimento e aí depois aquele índio virava escravo do português. Doutora, e quando alguém já reclamava para os portugueses, tipo, alguém que via falava, não pode fazer isso, entendeu? E se voltava ou não? Ou ninguém fazia Reclamava. Sempre tiveram pessoas que reclamavam, que defendiam. Mas os portugueses eram, digamos que os maiorais, né? Eles eram... Ninguém fazia isso, porque senão podia ter sempre mandam na parada, né? Eles estavam em maioria, os índios estavam em minoria, injustiça. Exatamente. Eles estavam em minoria e tinham as piores armas. Então, O que o Igor falou, essa palavra injustiça, se vocês, futuramente vocês vão ter outros estudos, vão ter uma outra visão da vida, até hoje nós temos injustiça no nosso país. E não só no Brasil, como no mundo, né? Ainda temos essa desigualdade social, pessoas que ganham mais, pessoas que ganham menos. A gente pode pegar até agora, por exemplo, tá frio. Quantas pessoas não estão na rua aí passando frio, passando fome? Então, a menina falou uma coisa que é verdade. Todo mundo que tem em casa quer sair de casa. Mas todo mundo que não tem em casa quer entrar em casa. Exatamente. Então a gente às vezes reclama, né, da quarentena. Eu tenho que ficar em casa. Ainda mais nessa pandemia. Eu tô preso. Mas pensem aí por esse outro lado. Sempre Os outros. Os dois lados das moedas aí. Nós temos dentro de casa todo um aconchego, tem comida, tem a cobertinha, tem quente. Quem tá na rua não tem nada disso, né? Fala, Vi. Então. Tem algumas pessoas que moram na rua que, por exemplo, a gente sai de máscara para ir no mercado para comprar coisa. E aí as pessoas que moram na rua perguntam por que a gente está de máscara. Eles ainda nem sabem que tem esse negócio. Porque eles não têm acesso à televisão, né? Então não tem acesso a E jornal? Eles não pegam jornal? Toda. Eu posso ir no banheiro? Pode. Então, pessoal, tudo bem nessas questões aí das bandeiras, os bandeirantes, os tropeiros? Sim. O Guilherme que me lembrou que hoje tem aula de inglês, né? Toda quinta vocês têm aula de inglês. Então, a nossa aula acaba às 3h50. O que eu vou fazer? Eu vou começar, então, eu vou finalizar a história. Foi só uma revisão. Finalizo a história e eu vou